Olá, naturais apreciadores de whisky! Bem-vindos a Degustando Whisky, vídeo número 18. Eu sou Márcio Becker, trazendo para vocês mais um vídeo de degustação de whisky. E hoje, um dia chuvoso, primeira semana de junho, 5 de junho, dia do meio ambiente. Hoje o vídeo vai ser especial porque hoje não apenas vou falar sobre o whisky, mas também da relação do whisky com o meio ambiente. E eu vou degustar com vocês nada mais, nada menos do que um dos poucos, pessoal, pouquíssimos whiskies orgânicos do mercado. Hoje eu vou degustar com vocês Bruichladdich The Organic. Bruichladdich, pessoal, destilaria escocesa, situada na ilha de Islay, uma destilaria que produz whiskies desde extremamente turfados até zero turfa. Poucas pessoas sabem disso, mas em Islay, além da Bunnahabhain, a Bruichladdich também produz whiskies sem turfa. Mas eu não vou entrar muito no mérito da destilaria, eu tenho outros whiskies a degustar com vocês, e nessas outras degustações eu vou falando um pouco mais sobre a destilaria. Hoje, pessoal, meio ambiente e algumas curiosidades. Assim como outros segmentos de indústria, a indústria de whisky também realiza ações, projetos, estudos voltados à sustentabilidade, à redução de desperdício, reutilização, enfim, meio ambiente. E algumas curiosidades que eu tenho para dividir com vocês. Por exemplo, vocês já pararam para pensar onde vai parar o resto de malte utilizado para produzir whisky? Pessoal, porque o malte é um grão da cevada tratado até se transformar em malte. Ele é um grão, ele é prensado, ele é triturado e é utilizado na maceração, uma das etapas da produção de whisky. E depois disso, o que se faz com esse resto sólido de malte? Para a indústria de whisky, não há serventia. E aí uma coisa interessante, descobriu-se que para os fazendeiros é extremamente útil, porque pode ser usado como alimento para gado e ovelha. Então, um produto que para a indústria do whisky era uma coisa sem serventia, sem utilização, que ia fora, na verdade transforma-se em alimento para gado e ovelha. E isso é bem interessante. Há muitas destilarias que vendem ou até mesmo dão aos fazendeiros esses restos de malte para que eles utilizem na sua alimentação dos seus animais na fazenda. É bem legal. Outras coisas interessantes. Uma pesquisadora descobriu no seu trabalho de pós-doutorado que esses mesmos restos de malte, se tratados, trabalhados, podem se tornar um agente de limpeza, um produto que purifica a água contaminada por arsênico. Vejam que interessante. Proporcionando água potável de qualidade para muita gente. Existem alguns países que realmente têm esse problema de possuir arsênico misturado nas suas fontes naturais de água. Então, o uísque ajudando também na descontaminação de água. E há também um outro estudo que já até está em prática e em que eles conseguiram aproveitar esse mesmo resto de malte, além do resto, do resto não, porque é muito resto, tá? De destilação. A maior parte do que é destilado não é utilizado para o whisky. Digamos que de em torno de 20 mil litros de líquido que é destilado, apenas 1.000, 1.100, 1.200 são aproveitados como whisky. Todo o resto não é aproveitado. Eles conseguiram identificar que nessa porção não aproveitável para a indústria de whisky, pode sim ser criado combustível. E não é qualquer combustível, é um biocombustível que pode ser utilizado diretamente em motores de carro, a gasolina. Detalhe, sem alterar o motor do carro. Se comparado ao nosso etanol, o nosso etanol exige que o motor seja adaptado para receber o etanol. No caso desse biocombustível feito a partir de whisky, não é necessário adaptar, é só jogar lá dentro e sair andando. Vejam que maravilha. Há também outras questões que são um pouco preocupantes, eu vou abordar elas depois da nossa degustação. Porque agora, pessoal, eu confesso que eu fiquei bem surpreso quando eu degustei esse whisky. Eu
superou as expectativas e eu estou feliz de trazer ele para degustar com vocês. Bruichladdich The Organic, sem corante, não filtrado a frio, 46% de teor alcoólico, maturado apenas em barris de bourbon, feito obviamente com cevada orgânica de fazendeiros locais certificados na produção orgânica. Uma ideia bem interessante. Além disso, eles utilizam água de nascente, água pura de nascente. Claro que essa água é controlada, é feita a avaliação para ver se ela é bem potável, mas água puríssima de nascente. E hoje eu vou servir a nossa dose de degustação. A garrafa também é interessante, porque essa garrafa é larga, tem um bocal largo. Aqui em casa a gente já combinou que a gente vai tentar reaproveitar a garrafa. O próprio pote, que é uma lata que veda muito bem. Uma lata que veda muito bem, que a gente está pensando se a gente usa para guardar biscoito, guardar massa, porque realmente é uma lata bem interessante, a gente vai reaproveitar ela. E hoje eu vou realizar a degustação na tacinha de degustação que foi indicada lá na destilaria Bruichladdich, vem até com o símbolo da destilaria, uma taça que atualmente é vendida como uma taça padrão de degustação de uísque. Num dia frio, nada como segurar de perto o uísque para ele esquentar. Pessoal, esse uísque é surpreendente, tá? Esse uísque, pessoal, para mim, pessoalmente, é bem prazeroso. No aroma, ele tem um aroma frutado, suave, fresco, adocicado. Tá? Ele tem um teor alcoólico de 46%, só que ele não é agressivo, ele é tão suave que não parece que tem álcool aqui, de tão leve que ele é. E ele tem um aroma muito intrigante, porque esse aroma dele é um adocicado, mas é um adocicado em que a gente sente limão. Mas não é aquele limão siciliano, aquele limão sóbrio, aquele limão bem azedinho, tá? Aquele limão bem azedo, misturado à laranja do céu, que é aquela laranja mais adocicada, aguada. Tem um amadeirado, madeira verde, úmida. E o mais interessante, parece que tem um monte de bala aqui dentro. Um monte de bala. Porque ele é bem adocicado. Então ele se torna um uísque com um aroma muito intrigante. Fresco, gostoso. O aroma dele, pessoal, quem conhece grappa, alguns chamam de graspa, ou até mesmo quem já teve a oportunidade de sentir o aroma do Spirit, que é o uísque que, digamos assim, saiu da destilação e ainda não foi para o barril, tá? Sem sair da destilação, tem um aroma muito similar, muito similar. É um aroma bem gostoso. No paladar, saúde. No paladar, gente, ele começa apimentado. E ele tem um sabor muito diferente, muito estranho até. Primeira vez que a gente prova, a gente pensa, ué, que é isso? Será que isso é uísque mesmo? Porque é diferente. Mas, pelo menos para o meu paladar, é bem agradável. É uma mistura de capim com azedo, com limão, com amadeirado, com algo muito doce. Tá? É essa mistura que transparece. Parece em alguns momentos que vem um gosto de malte, mas um malte não muito tostado, um malte mais, digamos, cru, puxando ainda mais para a cevada do que para o malte. E isso fica oscilando entre esse malte e um pouco de amadeirado, mas sempre com aquela presença estranha de uma coisa meio azeda, meio adocicada, variando. E é um whisky, pessoal, que ele não é exatamente redondo, não é exatamente macio, mas ele enche a boca e ele tem uma textura diferente. É uma textura que varia entre cremosa e oleosa, tá? Mas não no meio termo, parece que ele tem os dois, parece que ele é cremoso e oleoso. É uma textura bem interessante, bem diferente. Até mesmo o pessoal da Bruichladdich diz
que este whisky é o whisky mais cremoso que eles já fizeram. Vejam que interessante. E a finalização dele é uma finalização longa, bem suave e frutada, amadeirada. De vez em quando vem uma nota de malte, mas o mais interessante é, este whisky, pessoal, na versão que eu estou degustando, essa aqui é a versão 2.10, não é a mais antiga, também não é a mais recente. Nesta versão existe bem pouquinho, pessoal, mas bem pouquinho de turfa mesmo. Na versão mais recente já não tem mais turfa, a ideia deles é deixar sem turfa, tá? Nessa versão tem um pouquinho de turfa, e a turfa a gente só sente na finalização. Parece que esse frutado, esse amadeirado, esse gosto de malte fica envolto em fumaça, mas de uma forma tão sutil que se a gente não estiver prestando atenção, a gente não percebe. É um whisky muito interessante, é um whisky que a gente nota que não teve muita influência da madeira, e ele é um multi-vintage, ou seja, existem várias idades dentro dele, tanto que não é especificado idade para ele, mas dá a impressão que são todos whiskies muito jovens, tá? Com água, pessoal, com água ele também fica interessante, porque ele não muda, ele muda muito pouco. O que mais muda adicionando água a esse whisky é o aroma. No aroma, ele fica mais suave, mais leve, muito mais adocicado. Ele já era adocicado, agora ele fica ainda mais adocicado. E continua aquele jogo de azedo, doce, amadeirado, bem interessante mesmo. No paladar, ele diminui a pimenta, mas continua um paladar desafiador, assim, é aquele gosto diferente, o azedo, o capim, o doce, o amadeirado, bem saboroso mesmo. E ele continua finalizando de forma longa, suave, com um pouco de fumaça, um excelente whisky. Pessoal, minha nota para esse whisky que me surpreendeu, minha nota para esse whisky, Brooklyn The Organic, 89 de 100. É um whisky que não é exatamente redondo, tá? Mas ele é um whisky, pessoal, que além da ideia do orgânico, ele é um whisky que tem um sabor diferente. Ele tem uma personalidade só dele. Ele é um whisky que a gente tem frutado, a gente tem adocicado, a gente tem amadeirado. Um gosto muito diferente. Ele tem um teor alcoólico de 46% e não é nem um pouco agressivo. Nada de agressivo. Se não tivesse escrito 46%, tivesse escrito 40%, eu teria acreditado. Simples assim, eu teria acreditado. De tão macio, gostoso, não agressivo que é esse whisky. Em termos de textura, ele tem uma textura totalmente diferente, tá? É uma textura cremosa e ao mesmo tempo encorpada. Um excelente whisky. E é um tipo de whisky, pessoal, que eu devo dizer o seguinte, devo ressaltar. Para o meu paladar ele agradou. Mas como ele é um whisky com um sabor e aroma muito diferente, algumas pessoas podem não gostar. Então é bom a pessoa saber que tipo de whisky gosta. Eu gosto de todos os tipos de whisky, acho que todos eles são excelentes. Alguns são mais excelentes do que outros, penso dessa forma. Não importa se é turfado, se não é turfado, se é frutado, se é complexo, se é um whisky simples. Tem que ser agradável, tem que ter o que oferecer pra gente. Excelente opção, recomendo. Mas, deixar aqui de lado, voltando à nossa questão de indústria de whisky e meio ambiente, este whisky orgânico, pessoal, recomendo. E eu acho que ele é jovem, pouco maturado. E a questão da maturação é uma das questões que importam e preocupam a indústria de whisky. Porque a maturação, pessoal, ela exige barris. Barris exigem madeira. E o aumento de consumo de whisky nos últimos anos e na última década tem sido assustador, tá? Principalmente em países emergentes, que nem Brasil, houve um grande aumento no consumo de whisky e a própria indústria de whisky tem produzido cada vez mais para suprir essa demanda. E produzindo mais, necessita-se de mais barril, de mais madeira. O problema é que
a madeira, o carvalho, não cresce tão rápido quanto a gente consome o uísque. Então tem essa preocupação da indústria de uísque em relação a reflorestamento, em relação à utilização do carvalho, carvalho americano, carvalho europeu. Existem estudos referentes a outras madeiras acontecendo em paralelo. A própria indústria de uísque japonesa utiliza carvalho japonês, entre outros tipos de madeira. No Brasil existem a cachaça, estuda vários tipos de madeira. Eu acho que aí também há uma luz no fim do túnel em relação a isso, eu acho interessante. Mas realmente a questão da madeira preocupa mais do que qualquer outra questão na indústria de uísque, certo? O próprio Bourbon, por regra, determina que a madeira utilizada para construir barris tem que ser madeira que nunca foi utilizada previamente em outra coisa, ou seja, a árvore é utilizada diretamente para se fazer o barril e é um barril virgem, nunca utilizado anteriormente para outro tipo de maturação. Então o Bourbon talvez seja o primeiro a mudar essa regra. Há uma expectativa no mercado em relação a essas questões de regra do Bourbon, porque realmente utiliza madeira virgem, enquanto que a indústria escocesa, a irlandesa utilizam normalmente madeira já reutilizada. Tá? Então, há que se ponderar, estudos estão sendo feitos, a gente ainda vai ver no que vai dar. Mas o interessante é, a indústria de uísque está tomando várias ações, várias atitudes em relação ao meio ambiente e todas de uma forma bem positiva. Torço para que lancem mais uísques orgânicos, com a qualidade e sabor deste uísque aqui. Pessoal, espero que aproveitem a dica em relação ao uísque orgânico. Aproveitem a Semana do Meio Ambiente, e não apenas a Semana do Meio Ambiente para fazer algo de útil, algo de bom para o planeta, para o meio ambiente, afinal é para a gente mesmo que a gente está fazendo. Pessoal, saúde, nos vemos no próximo vídeo.